Fala galera, a nossa aula de hoje é sobre polaridade das moléculas, beleza? Então, como é que tu vai raciocinar? Quando se trata de polaridade de molécula na química, tu vais pensar na química orgânica, que é uma forma de pensamento para polaridade, e também na química que não é orgânica, tá? Então aqui a gente primeiramente vai ver o raciocínio para química orgânica. A química orgânica ela é mais resumida para você ver a polaridade. Basta você saber o seguinte, olha. Quem são as moléculas apolares? Tá? As moléculas apolares são todos os hidrocarbonetos. Quem são os hidrocarbonetos, gente? São aqueles compostos que têm apenas hidrogênio e carbono, tá? Então, por exemplo, aqui, CH4. Só tem hidrogênio e carbono, é hidrocarboneto. Então, todos os hidrocarbonetos, óleos ou gorduras, CCl4 e derivado do petróleo, né, que também são hidrocarbonetos, todas essas moléculas são o quê? Apolares, tá? E o resto, todos os demais vão ser o quê? Polares. Professor, eu não lembro da química orgânica. Quem são os demais? Os demais, gente, são as funções oxigenadas, as nitrogenadas, tá? Então, as oxigenadas a gente tem aqui álcool, fenol, enol, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster e éter. E das nitrogenadas a gente tem aminas, amidas e nitrocompostos. Então, em resumo, apareceu para ti hidrocarbonetos, óleos ou gorduras, CCl4, derivados do petróleo, tu já sabe que a tua molécula é o quê? Apolar, tá? Eu vou colocar aqui um resuminho pra gente testar esse raciocínio. Então, olha lá, galera. Aqui eu coloquei 5 compostos para você me dizer se é polar ou se é apolar. Repara nessa substância aqui, nesse composto. Você só tem presença de hidrogênio e carbono. Hidrogênio, carbono, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Se só tem hidrogênio e carbono, trata-se de hidrocarboneto. Então, se é hidrocarboneto, a molécula vai ser o quê? Apolar. Gasolina. Gasolina é derivado de petróleo. Então, se é derivado do petróleo, também é o quê, gente? Apolar. Quando você vem para esse composto, você tem hidrogênio, carbono, mas você tem presença do que aqui? Oxigênio. Gente, basta um oxigênio para a tua molécula não ser mais hidrocarboneto. Então, se apareceu oxigênio aqui, não é apenas carbono e hidrogênio, então aqui já não é mais apolar, vai ser o quê? Polar. No caso aqui é uma cetona, né? CCl4 também é apolar, tá? Que tá lá no grupo dos derivados do petróleo e dos hidrocarbonetos. E aqui, gente, olha só, tu não tem só carbono e hidrogênio, você tem um oxigênio aqui, tá? Caracterizando um éter. Então, aqui a molécula vai ser o quê? Polar, tá? Então, basta você ter esse raciocínio. Apareceu apenas hidrogênio e carbono, é apolar. Se aparecer pelo menos um átomo diferente deles, já vai ser o quê? Polar. Essa é a tua visão para química orgânica, beleza? Agora a gente vai ver quando ela não for orgânica. Então, galera, é o seguinte. Se não for a química orgânica, eu te aconselho você assistir a minha aula de geometria molecular, que tá aqui no canal, tá? E tu tendo habilidade em geometria molecular, em como formar a molécula, você vai se sair rapidamente para saber se ela é polar ou se ela é apolar. Então dá uma assistida na aula de geometria molecular, tem também as de ligações covalentes, que vai te ajudar bastante nesse raciocínio. Qual é o raciocínio aqui, gente? O raciocínio é o seguinte. Você tendo o elemento central, tá? Lá, quando você formar, se o elemento central apresentar pelo menos um par de elétrons livres, tu pode confirmar que essa molécula ela é o quê? Polar, tá? Então, o elemento central, se apresentar pelo menos um par de elétrons, ela é o quê? Polar. Agora, gente, olha só qual é o raciocínio aqui. Se esse elemento central ele não apresentar nenhum par de elétrons livres ao redor dele, tá? Você vai ter que olhar os ligantes. Se os ligantes eles forem iguais, por exemplo aqui, X, 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 a representação que eu fiz. Se eles forem iguais, a molécula ela vai ser apolar. Agora, se teu elemento central
não tiver nenhum par de elétrons livres, mas os ligantes forem diferentes, eu representei por X, Y e Z. Então, a tua molécula vai ser o quê? Polar, tá? Então, como assim? A gente vai testar isso aqui, tá? Esse raciocínio nas próximas etapas aqui da aula. Então, gente, vamos começar a brincadeira. Aqui eu coloquei já a estrutura correta de acordo com a geometria molecular, tá? Então, se você já assistiu a aula, tu vai estar sacando aí por que tá nesse formato espacial. Essa aula é só para você dizer se é polar ou se é apolar, tá? A molécula. Então, a água, gente, como é que a gente vai analisar de acordo com o raciocínio de agora? Apresentou elétrons, pares de elétrons no elemento central, ela é o quê? Polar. Observa o teu elemento central aqui no NH3. O N é o teu elemento central. Não tem par de elétrons sobrando? Então é o quê, gente? Polar. Vamos pro CO2. Pro SO2. Aqui, gente, tu tem par de elétrons sobrando. Então vai ser o que também aqui? Polar. Apresentou par de elétrons no teu elemento central, sempre vai ser o que, gente? Polar. Vamos aqui continuar. H2S, teu ácido sulfídrico. O S é o teu elemento central. Tem par de elétrons? Tem. Então, se tem par de elétrons livres, a molécula ela é o que, gente? Polar. Muito fácil isso, né? Basta saber geometria molecular, montar. pH3. O fósforo é o teu elemento central. Tem par de elétrons livres? Tem. Então, a molécula ela é o que, gente? Polar, tá? Continuando aqui. Gente, olha só. O HCN, o teu elemento central é o carbono. O carbono, ele não apresenta par de elétrons. Aí, olha só. Quando não apresenta, você tem que olhar os ligantes. Se os ligantes forem iguais, a molécula é apolar. Se os ligantes forem diferentes, a molécula ela é polar. Então, aqui, gente, não tem par de elétrons e os ligantes são diferentes. Por que são diferentes, professora? Porque um é hidrogênio e o outro é nitrogênio, né? Tá na cara aí. Então, se os ligantes são diferentes, a molécula ela é o que aqui? Polar, tá? Aqui, gente, no de baixo. O carbono é o teu elemento central. Ele não tem nenhum par de elétrons livres aqui ao redor. Tá tudo ocupado compartilhando, né? Então, se não tem, tu tem que olhar os ligantes. Gente, os ligantes, eles são iguais ou diferentes? São diferentes, né? Tu tem hidrogênio e tu tem o quê? Cloro. Ah, professora, mas aqui embaixo eles são iguais. Não interessa. Basta um diferente para eles serem diferentes. Então, aqui, gente, eles são ligantes diferentes. A molécula vai ser o quê? Polar. Pegaram esse raciocínio? Nós vamos continuar, tá? Continuando então, galera. Olha aqui o BF3, tá? Bora ver esse aqui de cima. O berílio com cloro 2 aqui, tá? Ele vai ser o átomo central, o elemento central. Ele não tem par de elétrons, não tem par de elétrons livres. O par que ele tem aqui está ocupado, então não tem. Se não tem, tu vai ter que olhar os ligantes, se são iguais ou diferentes. Então aqui, gente, tu tem ligantes iguais, tu tem cloro e cloro. Se os ligantes são iguais e não tem par de elétrons no centro, a molécula ela é o quê? Apolar, tá? Olha o BF3. Elemento central não tem par de elétrons livres. Não tem, tá tudo ocupado. E ao redor, a gente só tem ligantes iguais. Se os ligantes são iguais, a molécula ela é o que, galera? Apolar, tá? CO2, carbono. O carbono é o elemento central. Não tem par de elétrons livres. Tá tudo ocupado, compartilhando aqui as ligações. Ao redor, você tem ligantes iguais. Então, se os ligantes são iguais, a molécula ela é o que, galera? Apolar, tá? SO3. Olha só, gente. O S, que é o enxofre, é o teu elemento central. Todos os pares estão ocupados, tá? Com as ligações, estão sendo compartilhados. Pode ser compartilhamento através de ligação dativa, mas estando compartilhando, já conta como ocupado, tá? Então, aqui tu não tem pares livres. Todos estão ocupados. Aí olha para os ligantes. Todos os ligantes são iguais, ou seja, todos são oxigênio.
Então, a molécula aqui, ela vai ser o quê, gente? Apolar, tá? Olha só quem tá aqui, o CH4. Quando tu olhas essa substância, tu já pensa na química orgânica, porque a química orgânica é quando os compostos têm presença de carbono. Professora, mas aqui tem presença de carbono e você não falou da química orgânica, porque o CO2, gente, ele é um composto de transição. Embora ele tenha carbono, esse composto ele não é orgânico, tá? Isso a gente estudou nas aulas aí de ligações covalentes, dá uma olhada, tá? E nesse caso aqui ele não é um composto orgânico, é um composto de transição. Mas no caso do metano, que é o nosso CH4, ele é um composto orgânico. Aí você pode analisar por duas coisas, ou pela visão da química orgânica, que todos os hidrocarbonetos, que compostos com carbono e hidrogênio, todos eles são o quê? Apolar. Mas se você for analisar pelo nosso raciocínio dos pares eletrônicos, veja bem, o carbono, ele não tem nenhum par de elétrons livres ao redor, tá tudo ocupado. Então você vai olhar os ligantes. Os ligantes, galera, são todos o quê? Iguais. Então, se os ligantes são iguais, a molécula ela é o quê, gente? Apolar. Então aí você tem dois tipos de visão para analisar. Olha essa molécula aqui, gente. Ela também é considerada uma molécula da química orgânica, porque ela tem presença de carbono, né? Quando você analisa aqui, o carbono, ele também não tem pares de elétrons livres, está tudo ocupado. Quando você olha os ligantes, eles são iguais ou são diferentes? Eles são diferentes, porque aqui tu tem pelo menos um flúor que é diferente. Então, se os ligantes são diferentes, a molécula ela é o quê, gente? Polar. O que está de acordo com o raciocínio, né? Porque todos os demais na química orgânica são polares. Olha essa molécula aqui embaixo, no exemplo 10. Essa molécula, gente, ela também é uma molécula orgânica, tá? Por quê, professora? Porque tem presença de carbono. Quando você analisa, tá? Todos os pares aqui, eles estão ocupados. Mas olha os ligantes, eles são o quê? Diferentes. Então, a molécula aqui, ela vai ser o quê? Polar. Se você for no raciocínio, tá, da tua química orgânica, você vai ver que é verdade, né? Moléculas polares são os demais, todos os demais, funções oxigenadas, nitrogenadas, haletos. Os únicos apolares é hidrocarbonetos, óleos ou gorduras, CCl4, derivados do petróleo, beleza? Então, gente, isso é uma análise, é um dos tipos de análise para você saber se a molécula é polar ou se ela é apolar, olhando a geometria da molécula, tá? Como estão colocados os pares eletrônicos e quais os tipos de ligantes. Agora, a gente vai ver um segundo tipo de análise, que é quando envolve a teoria do momento dipolo, tá? Então, próxima análise vai ser... Então, galera, como é a segunda forma que tu podes deparar na tua prova através de polaridade? Bom, eles podem representar a polaridade para você através do momento dipolo. Então, o que é isso, Paula? É o seguinte, a tua polaridade ela vai estar representada através de um vetor. Esse vetor será uma seta, tá? Então, cada ligação vai ter um momento dipolo, que é o direcionamento dessa ligação, tá? Representado por seta. E aí, a soma desses momentos dipolo é o teu momento dipolo resultante. Aí, gente, é o seguinte, se o teu momento dipolo resultante ele for diferente de zero, é porque a molécula ela é o quê? Polar. Agora, se o momento resultante ele for igual a zero, é porque a molécula ela é o quê? Apolar. Professora, mas como é que eu vou saber aonde é que eu vou colocar essa seta, esse vetor? Aí, gente, tu vai ter que te guiar pela eletronegatividade dos elementos. Aqui eu coloquei para ti a fila, né? Então, o flúor, ele é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio e assim sucessivamente. Para você gravar, existe essa frase, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Aqui eu grifei os elementos. Então, dá para você analisar através do mais eletronegativo. Por quê? Porque, galera, o vetor, que é a seta, ele sempre vai em direção ao mais eletronegativo. Então, vamos ver aqui. A molécula de água, tu tem oxigênio e tu tem hidrogênio, tá? Então,
Então, bora ver quem é o mais eletronegativo. Olha, o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, se o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, o vetor, ele sempre vai em direção ao mais eletronegativo. Então, é como se o vetor tivesse assim, tá? Então, galera, o vetor, ele é sempre em direção ao mais eletronegativo. Bora ver aqui nesse. Carbono e oxigênio. Quem é o mais eletronegativo? O oxigênio. Então, aqui, a seta vai em direção ao oxigênio, tá? Aqui, gente, só tô te explicando como é o direcionamento dos vetores, tá? Aqui, gente, entre carbono e hidrogênio, quem é o mais eletronegativo? É o carbono, né? Então, aqui, gente, as setas, elas vão em direção ao carbono, tá? Que é o teu vetor. E por fim, aqui, no teu pH, tu tá entre o fósforo e o hidrogênio. Aqui, gente, olha, o fósforo é mais eletronegativo, então também o vetor, ele vai em direção ao mais eletronegativo. Isso que a gente fez é o nosso momento de polo de cada ligação. Aí, é o seguinte, se o momento resultante, tá? Do momento de polo resultante, ele for diferente de zero, vai ser polar. Se for igual a zero, vai ser o quê? Apolar. Como isso pode vir para ti em prova? Ele pode comentar, ele pode colocar lá que o momento resultante é diferente de zero. Aí você já tem que mentalizar que diferente de zero, a molécula é polar. E quando o momento resultante for igual a zero, a molécula ela é o quê, gente? Apolar. Não coloca, tá? Que sempre que for sentido oposto é apolar e quando for no mesmo sentido é polar, tá? Isso não tem a ver. O que tem a ver é o momento resultante, ser nulo ou não, tá? Então, se o momento resultante for nulo, a molécula é apolar, e quando ele não for nulo, a molécula ela é o quê? Polar. Se for para você analisar a presença lá do vetor, só é você lembrar, o vetor ele sempre vai em direção ao mais eletronegativo, aí te guia na fila de eletronegatividade. A gente vai ver agora o mais fácil de todos, que é quando vem só uma molécula com dois átomos, tá? Uma molécula diatômica. Como é que vai ser o teu raciocínio? Então, galera, se a tua molécula for diatômica, basta você olhar se os átomos são iguais ou se eles são diferentes, tá? Aqui, O2, você tem dois oxigênios. Então, se os átomos forem iguais, tá beleza? Se os átomos forem, vou aproximar aqui, tentar focar mais. Tá, ok. Se os átomos forem iguais, a molécula é apolar. Então, aqui, O2, apolar. Por quê? Porque aqui, gente, tu tem átomos iguais, são dois oxigênios, tá? Cloro 2 também vai ser o quê? Apolar. Por quê? Porque são átomos iguais, tu tem dois cloros, tá? Nitrogênio também vai ser o quê, gente? Apolar. Sempre, quando a tua molécula for só dois átomos presentes, se os átomos forem iguais, a molécula é o quê? Apolar, tá? Muito fácil isso, né? Agora, se for diferente, olha, tu tem dois átomos, tu tem um hidrogênio e um cloro. Mas aqui eles são diferentes, então a molécula ela já é o quê, gente? Polar, tá? HBr, tu tem só dois átomos, o hidrogênio e o bromo. Mas eles são diferentes, então a molécula ela é o quê, gente? Polar, beleza? Polar, tá. E aqui, gente, CO, átomos diferentes, vai ser o quê? Polar. H2 iguais, então é o que, gente? Apolar. Então, macete para moléculas diatômicas, átomos iguais, molécula apolar. Átomos diferentes, molécula polar. Se a tua prova falar de substâncias simples, gente, substância simples, falou de substância simples, as moléculas elas são apolares. Mas tu tem uma exceção importante. Quem é a tua exceção? É o O3. O O3, gente, é o teu ozônio. O ozônio, ele é substância simples, porém, ele é uma molécula polar, beleza? Então, se vier substâncias simples, memoriza que são apolares. O ozônio, O3, ele vai ser polar. Então, é um terceiro tipo de visão aí que você pode ter. Aí, galera, se tu quiseres tirar print, o resumo é esse. Química orgânica. Se for hidrocarbonetos, né, incluindo os derivados do petróleo,
óleos ou gorduras ou tetracloreto de carbono, que é o CCl4, todas essas moléculas são o quê? Apolares, tá? Os demais vão ser o quê? Polares. Professora, quando é que eu vou analisar isso aqui? Quando tiver presença de carbono no teu composto, tá? Então, a tua análise é para química orgânica. Agora, se for fora da química orgânica, tu pode ter molécula polar, né? Ou molécula polar. Momento de polo resultante diferente de zero vai ser o quê? Polar. Momento de polo resultante igual a zero, a molécula é o quê? Apolar, tá? O teu vetor é sempre em direção ao mais eletronegativo. Se você tiver uma molécula diatômica, átomos diferentes, polar. Molécula diatômica com átomos iguais vai ser o que, gente? Apolar. Falou de substâncias simples, é apolar, com exceção de quem? Ozônio, tá? O ozônio, ele entra na exceção, ele não é apolar, ele vai ser o quê? Polar, beleza? Beleza, professora, e em relação lá aos pares eletrônicos? Galera, se aparecer par eletrônico livre, tá? Livre no teu elemento central, se aparecer, ele vai ser o quê? Polar. E se não aparecer? Se não aparecer par eletrônico, tu tem que analisar os ligantes. Se os ligantes forem diferentes, a molécula é o quê? Polar. Se não aparecer e os ligantes forem iguais, aí a molécula já vai ser o quê? Apolar, beleza? Então aí é um resumo, quiser printar, printa. Espero que tenham gostado, tá? Compartilhem, curtam, comentem, dúvidas se precisarem. E é isso, galera. Falou!